destruição da terra, a fome, doenças, guerras, misérias, inconsciência que assolam esta era. Stop, a inveja e a inversão, todo homem que anda na contramão, pisando em sua diversidade, fugindo da realidade. Stop, as projeções que colocam irmãos contra irmãos. Stop, aos loucos que estão no poder, fazem nossa paz para morrer. E sua consciência é sua conexão. Faça valer sua vida saindo dessa contramão. Sua consciência é sua conexão. Faça valer sua vida saindo dessa inversão. Estoque a destruição. Estoca a bomba atômica radiônica. Olá, telespectadores. O nosso programa Stop a Destruição do Mundo está com vocês de novo. E hoje nós vamos tentar aqui fazer um apanhado com os nossos colegas sobre um problema do qual todo ser humano sofre. É um problema que Norberto Kepp descobriu nas suas pesquisas de psicanálise, que se chama um processo de exteriorização, ou uma atitude que o ser humano tem de deslocar do seu interior para o mundo exterior os seus problemas e também a fonte de sua saúde e de sua felicidade. Será que é realmente a comida que nos dá energia? Será que o afeto que nós precisamos vem somente dos pais, do marido, da mulher, do namorado, dos filhos? Ou ele vem basicamente, fundamentalmente do nosso interior? A pessoa que ama é muito mais beneficiada do que a que é amada. Será que nós precisamos assim tanto do dinheiro para nós termos segurança, para termos competência, um bom negócio, desempenharmos bem nosso trabalho, a nossa vida? Ou será que o dinheiro é um resultado do uso adequado de nossas riquezas interiores? Bom, esses são alguns dos pontos, alguns só deles, que nós vamos tentar desenvolver aqui hoje. Dr. Kepp, o senhor que trouxe esse grande avanço assim, para a ciência da psicologia, da psicanálise, verificando que o nosso interior é um mundo incrível de conhecimentos e de fonte de saúde e não no exterior. O senhor, como é que o senhor coloca essa percepção? Ou como que o senhor percebeu que o ser humano é assim e não é de acordo com a visão tradicional da psicologia, um fruto do ambiente? Eu escrevi um livro que pode lhe dar uma boa ideia sobre essa questão da exteriorização e da interiorização. O livro é esse aqui aí. Terra, o planeta ilusório. Então, veja, aqui tem uma foto, uma pintura de Munch, que é um artista lá da Escandinávia, né, da Noruega. Ele coloca um ser assim atormentado no mundo. Então esse ser assim, o jeito dele, é para esclarecer mais ou menos como o ser humano vive. Então eu quero dizer o seguinte, que pelas descobertas, né, que nós fizemos, houve na humanidade várias fases. Por exemplo, eu fiz até um esquema. Primeiramente, o indivíduo que estudou a neurose, as doenças do ser humano, eu posso colocar como Mesmer, que ele estudou a energia, né, do ser humano e da natureza. E o Mesmer, ele achava que o ser humano adoecia por questão de energética. Então ele fazia com que os seres humanos rodeassem assim, como aqui nós estamos, né, na natureza, rodeassem árvores para tirar energia das árvores. Então, como eu estava falando, houve sempre um interesse muito grande, né,
em conhecer o ser humano, desde lá da Grécia Antiga, lá Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides. E eles todos tinham a intenção de chegar, vamos dizer, ao conhecimento da estrutura do ser humano. E mais tarde, né, com a descoberta das doenças, você sabe, Cláudia, a doença que se fala hoje em dia, a neurose, a psicose, antigamente era vista como o indivíduo que tinha perturbações psicológicas. Bom, numa época foi visto como endemoniado na Idade Média. E também outra época com problemas somente orgânicos, né, Dr. Kepp? Então, Físicos. durante a Idade Média achava-se que a pessoa estava doente, ela tinha um determinado demônio. Isso. Ou então, se ela tinha uma determinada conduta bizarra, por exemplo, ela teria um demônio bizarro. E com a evolução da humanidade, foi visto que não era bem assim. Que havia mesmo uma doença dentro do ser humano, independente da existência ou não de espíritos. E então, depois de Mesmer, apareceu Charcot, lá na França, e o Charcot começou a hipnotizar as pessoas e sugestionar, né, para que as pessoas tivessem uma conduta assim normal. E ele teve um bom resultado. Aliás, Freud, quando foi lá, notou que Charcot, que a França, estava mais ou menos no caminho certo, porque a orientação francesa era de ver a doença mais dentro da pessoa, quer dizer, mais na vida da pessoa, quer dizer, individualizar a doença. E o Freud, ele fez então o esquema dele, mas o grande erro que ele cometeu foi colocar a doença no quê, né, Cláudia? No pansexualismo, né? Questões assim da libido, Dr. Kepp. Problemas inconscientes sexuais. Isso. O Freud, ele seguiu muito essa orientação que o Karl Marx seguiu, que o Jean-Jacques Rousseau trouxe, que o ser humano era vítima da sociedade. Isso. Então o Freud achava que o ser humano era vítima dessa estrutura rígida da sociedade. Então eu gostaria de perguntar para a Selma Genzani, que é uma psicanalista, como é que a Selma vê essa questão de colocar, por exemplo, a culpa dos problemas que a pessoa tem no exterior? Eu vejo que é algo muito nocivo que as pessoas fazem e todo mundo faz isso, em maior ou menor grau, né? Então basta ver assim essa tendência que se tem de pensar que sempre alguma coisa estragada que fez mal quando a gente fica doente, ou então que tem gripe porque tomou um gelado, ou pegou um vento errado aquele dia. Então, a tendência é sempre ver algo fora. Inclusive, por exemplo, que são as amizades, os problemas com os outros que trazem problemas na nossa vida. A tendência... As más companhias, as né? más companhias, É sempre isso, é sempre ver fora. E isso é muito nocivo para o ser humano, porque ele perde o contato com a raiz real dos problemas que ele tem, que está no interior dele. Então, mesmo, Selma, essa questão, né, do freudismo, como o Dr. Kepp levantou. Então, havia um conceito de que o sexo, na era vitoriana, né, o sexo era um pecado horrível na sociedade, tudo era feito escondido. Aí chegou Sigmund Freud e falou, não, a sociedade, as religiões, a cultura, os pais, eles fazem um processo neurotizante, eles formam o superego da pessoa, que é uma causa principal das aflições, das histerias, das neuroses. Então não deixa a libido, os instintos sexuais se manifestarem em liberdade. Então aí a humanidade foi para um outro polo. Bom, se então reprimir o sexo causava neuroses, então vamos dar vazão à vida sexual em liberdade e vamos procurar a felicidade aí, o equilíbrio nisso. Também uma causa exterior, né? Sim. Aí o que resultou? Essa total liberação sexual, os anos 60, mais ainda adiante. E qual foi o resultado?
Então, casamentos que se desfazem sem parar, troca de parceiros continuamente, porque busca a felicidade, não dá certo com um, busca com outro, até que a pessoa se canse, né? Ou então que adquira uma doença mais grave, né? O próprio AIDS é resultado disso, essa proliferação enorme de doenças venéreas na sociedade. E ninguém conseguiu o chamado equilíbrio. Depressão, cada vez em maior grau, e problemas sociais também. Então, essa visão, Dr. Kepp, da felicidade vinda do mundo exterior, onde está essa ilha de felicidade, onde está esse país ideal, onde está a sociedade ideal, onde está o parceiro ideal, a escola ideal, não é? A filosofia ideal. Essa questão de ver tudo no exterior, eu estava falando com o Alexandre Frascari. O Alexandre Frascari estudou muito tempo física, né? Formado engenheiro. Então, a gente pode localizar não só no ser humano, mas na civilização em geral, essa tendência de colocar, vamos dizer, não só a causa dos problemas, mas o próprio desenvolvimento no elemento exterior e que está levando a sociedade para o fracasso. Por exemplo, a física, né? A física coloca, por exemplo, a matéria e a energia. E a fórmula do Einstein coloca a energia oriunda da matéria. Então, quando fazem esses ciclotrons, esses aparelhos enormes para unir duas partículas, eles pensam que conseguindo fazer uma fusão, não uma fissão como faz, porque a fissão explode o átomo, então dá uma explosão atômica. Mas a fusão seria a fusão de várias partículas. E essa fusão traria, então, isso que eles chamam de energia livre. E não é bem assim, porque a própria partícula, quer dizer, o átomo, já vem da energética. Tem uma energia positiva, vamos dizer assim, ou então ativa, e outra retrativa, que eles chamam de negativa. Então a gente sabe que no fio, né, tem duas energias, uma que vai e outra que vem. Então, no ímã, por exemplo, uma energia repele e a outra atrai. Então, até questão do ser humano, né, o homem tem mais uma energia ativa, é mais ativo, a mulher é mais passiva. Então, até na natureza humana, a gente nota isso, que o homem é realizador e a mulher é assim, mais reativa no sentido de seguir o homem, não é isso? Isso vai dar bolo, Dr. Kepp. Esse conceito não vai agradar muito. Não vai agradar, mas é o que acontece. Então eu estou dizendo isso porque um dos motivos que a sociedade está em decadência é justamente pensar que não só o que vem de ruim vem do exterior, mas o que vem de bom também. Na Alemanha houve Emil Kraepelin, que ele era um psiquiatra, era mais famoso daquele tempo, né? No começo do século passado. Ele notava que o ser humano, todos os doentes que estavam lá, tinham algo totalmente assim em comum. Todos eles se achavam grandes. Então ele falou muito na mania de grandeza. A pessoa doente tem uma, vamos dizer, megalomania. E eu até acrescentei não só mania de grandeza, mas uma mania de ser Deus, uma teomania. Quer dizer, o ser humano, ele quer fazer tudo à moda dele. Então, a inversão, colocando, por exemplo, a matéria fazendo energia, é uma desobediência que o homem faz à natureza. Ou então, por exemplo, na psicologia, né? Ou na psicanálise, na psicoterapia, colocando, por exemplo, a questão do indivíduo sarar através do que o outro fala, como se fosse uma pedagogia, é totalmente errônea. Quer dizer, a pessoa sara se ela, vamos dizer, está convicta no bem, se ela aceita o bem. Se ela não aceitar o bem, se ela não vê que o problema, portanto, está dentro dela e não fora, que ela não é vítima,
como Jean-Jacques Rousseau falava, né? Que o indivíduo nasceria bom, natureza perfeita, e a sociedade pervertida, deformada. Então essa ideia já é uma ideia invertida. É uma ideia de tirar a causa do verdadeiro problema do ser humano que está dentro dele e não fora. Stop a destruição da terra, a fome, doenças, guerras, misérias, inconsciência que assolam esta era. Stop a inveja e a inversão, todo homem que anda na contramão, pisando em sua diversidade, fugindo da realidade. Stop as projeções que colocam irmãos contra irmãos. Stop aos loucos que estão no poder, fazem nossa floresta morrer. E sua consciência é sua conexão. Está salvando sua vida, saindo dessa contramão. Stop a destruição. Então, Dr. Kepp, o senhor falou aí a pessoa que está de acordo com o bem, se ela está convicta no bem ou não. Como é que o senhor, então, nos esclareceria aos nossos telespectadores? A pessoa, ela tem essa noção se ela está no bem ou ela não está no bem? Quando ela procura análise, por exemplo, com o senhor, e ela está doente, ela tem uma psicossomatização, problema, vamos supor, de pressão alta. E quando ela procura essa sua ajuda, ela tem noção, ou ela entende que ela está com pressão alta porque ela está optando por algo que não é o bem para a vida dela? Como é que isso se decodifica? Sabe que o Sócrates, o famoso, né, pensador grego, naquele tempo, ele próprio dizia que todo ser humano tem isso que chamam de consciência. A consciência tem um aspecto assim de ética, né, do indivíduo, vamos dizer, evitar o mal e fazer o bem. Um aspecto assim de bem e de mal. E tem o aspecto também de conhecimento. O indivíduo que conhece alguma coisa sabe se aquilo que ele conhece é uma coisa, é algo bom ou é algo mal. Porque o ser humano, pela natureza, ele foi constituído mesmo de uma estrutura muito assim perfeita. Quer dizer, quando o Criador, né, forma o ser humano, tudo que sai da mão dele é perfeito. E o que acontece é que aí cai numa genética deformada, cai, por exemplo, numa estrutura social deformada e principalmente numa conduta ruim do ser humano, de inveja, de orgulho, de preguiça. Então aí há um embate, né? Uma briga entre essa estrutura perfeita e a estrutura deformada pelo próprio indivíduo, que é invejoso, que é preguiçoso, que é avarento, etc. E deformada também pela estrutura social, que na física cometeu esse erro, na psicologia e na medicina, né? Principalmente. Porque a medicina atual, a partir da Idade Média, ela se tornou mais uma medicina de alquimia organicista. Ela deixou aquela orientação que vinha da Grécia, né? Uma medicina em olhar assim para dentro do ser humano, a estrutura interna que o ser humano tem. Então, Dr. Kepp, agora eu gostaria de insistir num ponto. Por que a religião, o ensino de ética nas escolas, nas casas, nas famílias, não foi o suficiente
para trazer esse equilíbrio ao ser humano, a sanidade, para diminuir as neuroses, as angústias. E pelo contrário, parece que ultimamente a coisa está se tornando cada vez mais grave. O que estaria faltando então nesse sentido? A Kerstin quer responder, Kerstin? Sim, eu sinto assim que essa questão do inconsciente, que o ser humano tem uma grande parte que é inconsciente. Como o Dr. Norberto Kepp fala, 90% da nossa estrutura psíquica é inconsciente. Então, se o ser humano não lida com essa parte tão grande no interior dele, então isso tem uma consequência desastrosa. Então, a senhora quer dizer que uma pessoa, por exemplo, ela é doente e ela pode ter muita raiva, ela pode ter muita inveja, ela pode ter muita desonestidade, más intenções e não ter consciência disso. Quando procura, por exemplo, a ajuda de alguém ou vai para um hospital, ela não tem a menor ideia de que ela tem esses fatores inconscientizados. Exatamente. É por isso que a pessoa, nós todos, muitas vezes nós ficamos com tanta surpresa quando alguém fala, mas você é assim, você é agressiva, você é preguiçosa. A pessoa fica como uma ponto de interrogação, porque não reconhece essa parte de si mesma. Eu gostaria de completar o que a Kerstin falou, porque neste livro aqui que eu escrevi agora, Terra, o Planeta Ilusório, eu coloquei uma dedicatória, né, a Platão, Agostinho de Hipona e Sigmund Freud. Então eu digo o seguinte de Sigmund Freud, que mesmo ele sendo, bom, ele era médico, né, era neurologista, médico organicista, mesmo ele tendo seguido essa orientação organicista da medicina, o que ele forneceu para a vida psíquica foi algo tão importante como a Kerstin falou, essa questão inconsciente, que eu chamo inconscientizada, e que deu praticamente o conhecimento fundamental para a humanidade sobre as doenças, para que a humanidade pudesse se desenvolver. De acordo, Cláudia? Quando o senhor fala em filosofia, Dr. Kepp, o senhor fala em metafísica, o senhor fala em ciência, o senhor fala como um cientista. E muitas vezes os nossos telespectadores ficam assim pensando, mas como que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu sofro de uma enxaqueca, por exemplo, crônica. Vamos supor, tem alguém lá nos ouvindo e falando, eu tenho uma enxaqueca crônica. Como que eu poderia decifrar isso? Como eu poderia perceber a relação que existe entre uma enxaqueca, um problema orgânico crônico, e essa problemática filosófica, até metafísica do bem e do mal? Parece uma coisa distante, né, que a gente aprende nas academias, e não é. Então, como é que isso se aplica na prática? Eu gostaria de perguntar ao Léo, ele trabalhou na Inglaterra e ama a Inglaterra, né, Léo? Eu gostaria de que o Léo respondesse essa pergunta, inclusive o Léo tem muitos conhecimentos, né, de filosofia, etc. Eu tive um cliente, né, que o senhor conheceu, a doutora Cláudia também foi analista dele lá em Londres, que tinha exatamente esse problema, né, de enxaqueca constante. E relacionando com essa questão do inconsciente, eu penso assim que ele fazia tanto esforço assim para não conhecer essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos inconscientizados dele, que o esforço era tão grande que isso gera uma tensão muito grande e acaba dando dor de cabeça. Então, Léo, o senhor se lembra a queixa dele, por exemplo, a raiva que ele tinha de trabalhar no departamento onde ele atuava, os colegas, e a oposição contínua que ele fazia ao trabalho, achando que do trabalho é que vinha a doença, vinha o estresse. Então, cada briga, cada irritação que ele tinha com algum colega, muito intransigente. Então, ele era como que uma fábrica contínua interior de adrenalina, de noradrenalina, dessas substâncias que acompanham o sentimento de irritação, de raiva, e aquilo ia envenenando o organismo dele. Eu acho que... Eu gostaria de lembrar ao senhor
que lá na Inglaterra, como o problema do AIDS, né, problema do HIV, é muito grande, vários clientes fizeram análise e pelo menos o problema não continuou, quer dizer, houve uma parada da problemática do HIV. E como é que o senhor vê isso? Bom, mesmo no Brasil, né? Vários clientes tiveram estancamento desse problema. Eu acho que essa censura que fazemos assim para não ver esse inconsciente gera não só essas doenças físicas como muitos problemas, né? Eu estou pensando, a doutora Cláudia citou a questão do trabalho, né, daquele cliente, os problemas em empresa é uma coisa muito comum, né? Como as pessoas muitas vezes veem o problema vindo do chefe. E muitas vezes vindo da empresa. Então, quer dizer, eu acho que essa inconscientização gera projeção. Então, a gente não quer ver, não quer conhecer o nosso inconsciente, nosso material inconscientizado, então vê no chefe, vê na empresa. Então, gera tensão, gera dor de cabeça, gera atritos sociais, maus relacionamentos. Tem uma outra questão, e no problema do HIV, como é que o senhor vê? Se a pessoa faz análise e o processo para e a pessoa pode até sarar totalmente. Porque eu acho que como o HIV é uma autodestrutividade, eu acho que isso reflete a autodestrutividade que a pessoa tem com o ser dela e com a vida em geral. Então, à medida que ela começa a conscientizar essa destrutividade, ela vai controlar isso. Então, o organismo naturalmente já se recupera. Então, o processo de psicoterapia é de fortalecer a vida, né, psicofísica para deter as doenças. E a intransigência, essa máscara, essa rigidez em não ver os problemas, esse é um dos principais fatores para essa quebra da nossa imunologia. Então, eu gostaria de agradecer a atenção dos nossos telespectadores e voltaremos na próxima semana, nesse mesmo horário, tratando desses problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Até já. Até lá. A destruição da terra, a fome, doenças, guerras, misérias, inconsciência que assolam esta era. Stop, a inveja e a inversão, todo homem que anda na contramão, pisando em sua diversidade, fugindo da realidade.